Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Quero agradecer imensamente a todos vocês que têm acompanhado os nossos programas e estudando juntos o livro Animais, Tudo o que Você Precisa Saber, um livro de 2009 da Mundo Maior Editora. E estamos usando o livro, a segunda edição do livro de junho de 2010. Já estamos aí desde julho fazendo esse programa, né? Julho de 2024. Estamos entrando agora no mês de outubro. Então quero mais uma vez agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando, que estão nos prestigiando, que estão encaminhando também o link dos nossos programas para outras pessoas, né, que querem estudar também, querem entender um pouquinho mais sobre as questões relacionadas à espiritualidade dos animais. Então, muito obrigado a todos que estão nos assistindo e estão compartilhando também o nosso programa com outras pessoas. Muito obrigado mesmo. Agradeço o carinho de todos vocês. É sempre muito importante, né, ter esse retorno de vocês. Né? A gente tem recebido muitas mensagens, né, muitas pessoas mandando pra gente, né, agradecendo pelo programa, agradecendo pelos ensinamentos aqui e agradeço sempre ao nosso querido irmão Marcel Benedetti, que é o responsável, né, por todo esse trabalho existir, né, pelo nosso centro existir e por essas questões virem à tona aí dentro da doutrina espírita, à luz da doutrina espírita. Então vamos lá, hoje é o nosso programa de número 14, estamos na questão número 14 do livro Animais, Tudo o que Você Precisa Saber. Meu cocker tinha câncer, mas desencarnou por eutanásia. Como vou viver com esta saudade? Uma questão até parecida com a anterior que a gente viu aqui. O Espiritismo, a resposta do Marcel. O Espiritismo tem esta característica de ser o consolador prometido, que pode nos aliviar o coração ao afirmar que ninguém morre e que logo aquele que voltou ao mundo espiritual retornará ao mundo físico. Mesmo substituindo a palavra morte por desencarnação, o segundo termo ainda nos faz sofrer, pois a separação, apesar de temporária, permanecerá por um tempo indeterminado. Muitas vezes, o desconhecimento do tempo em que permanecerão naquela outra dimensão é que nos causa o sofrimento. Mas, deixando de lado o nosso egoísmo, entenderemos que, se eles estão em um lugar melhor, sendo assistidos por espíritos benevolentes, e que em breve voltarão para nós, não há razão para prolongar em demasia este sentimento. A paciência é uma virtude a ser cultivada. A gente falou bastante, né, nos programas anteriores sobre o desapego e a paciência, né, muito bem colocado aqui pelo Marcel, também precisa ser exercitada. Paciência no sentido de aguardarmos um retorno desse amiguinho ao nosso convívio aqui no plano material. Aguardarmos, por exemplo, uma oportunidade de nos reencontrarmos enquanto esse encontro material não ocorre, durante o nosso sono físico, porque a gente já falou aqui, inclusive, que quando nós dormimos, nós podemos pedir aos nossos amigos espirituais para nos reencontrarmos com os nossos irmãozinhos do outro lado. Isso é possível, isso acontece com muita frequência, né, porque a nossa saudade também é a saudade deles. Então, quando o nosso corpo físico está em repouso, nós podemos ter essa possibilidade. Mas essa possibilidade só irá ocorrer se nós estivermos devidamente preparados para isso. Se esse reencontro não for cercado de sofrimento, de dor, de algo que possa nos prejudicar e prejudicar aquele nosso irmãozinho. Isso vale também para seres humanos, tá? Porque muitas vezes a gente quer porque quer voltar a ver um ente querido que desencarnou. Ok, isso é justo, isso é válido. Só que se nós não estivermos minimamente equilibrados, qual será o sentimento que nós destinaremos àquele ente querido que está do outro lado da vida? Um sentimento de paz, de tranquilidade, ou de sofrimento, de dor, de angústia, e que vai prejudicá-lo do outro lado? Então, para que esse encontro ocorra, primeiro que a gente, como disse o Marcel, precisamos ter paciência e nos prepararmos para isso. Eu sei que muitas vezes é difícil, muitas vezes é doloroso, né? A gente pensa, puxa, né? Perdi o meu animalzinho, perdi o meu ente querido, né? É muito sofrimento, é muita dor, não consigo viver, não consigo conviver com isso. É compreensível, mas a gente precisa minimamente se equilibrar.
E de novo, coloco aqui a sugestão. Estudemos a doutrina espírita, que o espiritismo é um dos caminhos a aliviar as nossas dores, a nos dar entendimento. Porque o espiritismo, muito mais do que uma religião, é uma filosofia e também uma ciência, e que nos dá esclarecimento, nos dá entendimento, nos dá informações de como a gente deve agir. É praticamente um manual de instruções. O Evangelho segundo o Espiritismo, além de pegar trechos da Bíblia, né, e explicar à luz da doutrina espírita, é um manual de instruções para nós. O Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Livro dos Espíritos, porque quando a gente lê aquelas questões do Livro dos Espíritos, quando a gente lê aqueles trechos do Evangelho, o nosso coração se acalma. Nós precisamos nos acalmar com aquelas lições. Nós precisamos ter o devido entendimento de que a separação existe, mas ela é momentânea. Um dia todos nós iremos nos reencontrar. Aqui no plano material, ou até mesmo no mundo espiritual, quando nós desencarnarmos, também poderemos encontrar os nossos entes queridos do outro lado, sim, inclusive os animais, porque eles também permanecem no mundo espiritual, não por tanto tempo quanto a gente, porque eles vão e vêm, né? Eles têm, digamos, mais possibilidades reencarnatórias, né? Ou como eles têm uma vidinha menor do que a nossa, né? Normalmente, eles acabam tendo mais oportunidades, mas uma hora ou outra a gente vai acabar encontrando do outro lado. Então, que a gente tenha essa paciência, que a gente saiba esperar e principalmente que a gente não perca a fé, que a gente acredite que Deus, nosso Pai Criador, estará sempre ao nosso lado, nos amparando e amparando os nossos entes queridos. Para encerrarmos aqui o programa de hoje, mais um trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Trabalhai, e que o produto de vossas obras se destine a socorrer os vossos irmãos em Deus. Inclusive os animaizinhos, né? Isso podemos aplicar este ensinamento, inclusive para os nossos animais, nossos irmãos menores. Mais uma vez agradeço a vocês que nos acompanharam em mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Quem puder compartilhar também os nossos vídeos, né? A gente agradece bastante, né? Porque quanto mais pessoas com esclarecimento, com mais entendimento, né? Menos sofrimento e a gente vai viver uma vida melhor. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.